bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje é quinta-feira, 8ª de Páscoa. E o evangelho que nos é proposto para a meditação de hoje, na liturgia diária, é de Lucas, capítulo 24, versículo 35 a 48. Você está vendo escrito aí na sua telinha. Se quiser, pegue a sua Bíblia para depois reler esse trecho e com carinho meditá-lo, porque esta é a nossa intenção, que você medite com todo carinho o Evangelho do dia e tire dele tesouros de vida e de espiritualidade para você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tens aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, minhas queridas, não foi fácil para os seguidores de Jesus aceitarem a ressurreição, entenderem o que tinha se passado com Jesus. No primeiro momento eles se assustaram, se apavoraram com Jesus, pensando que em suas aparições ele fosse um fantasma. É por isso que aqui Lucas faz Jesus Cristo se deixar tocar, comer e assim por diante, como uma prova de que ele não é um fantasma, mas é um ser vivo, completamente vivo. Mas é um ser vivo que também não é igual àqueles que vivem sobre a terra, porque ele já não tem mais limitações. Ele vai e vem, ele entra em ambientes fechados, ele tem total liberdade, ele não tem mais os condicionamentos de espaço e tempo que todo ser humano tem nesta terra, enquanto aqui vive. Então é claro que nós estamos diante de um ser ressuscitado. O que será isso depende da nossa fé. Não há uma explicação lógica, não há uma explicação científica para a ressurreição. A ressurreição é um ato de fé. A gente tem que acreditar nela. Não há como explicá-la, como entendê-la nos seus mínimos detalhes. Agora, fica claro uma coisa, que para podermos ressuscitar com Cristo, duas condições são necessárias: a conversão e o perdão. Sem conversão e sem perdão, o ser humano não terá salvação. E interessante que se ontem, na quarta-feira, o Evangelho nos colocava os discípulos de Emaús sendo chamados de homens sem inteligência por Jesus, aqui Lucas deixa claro que Jesus lhes abre a inteligência para poder compreenderem a sua mensagem, poder compreender aquilo que de fato havia se passado. Jesus abre a inteligência dos seus discípulos.
E por isso que fica aqui para vocês meditarem durante esses dias o seguinte: nós cremos de fato que Jesus Cristo está vivo e que aquele Jesus de Nazaré é o Filho de Deus que ressuscitou? Nós cremos de verdade nisso? Uma segunda questão para a gente meditar, para a gente pensar um pouquinho. Afinal de contas, em qual Cristo você crê? Em que Cristo você acredita? É o Cristo dos Evangelhos? É o Cristo das Escrituras? E daí a importância de Jesus explicar as Escrituras para que seus discípulos pudessem compreendê-las bem? Ou é um Cristo que eu inventei, um Cristo que me disseram, um Cristo que eu peguei aí na sociedade? Em qual Cristo eu realmente acredito? Isso é fundamental. E por fim, eu pergunto a você, caro irmão, cara irmã, o que você tem procurado fazer para que esse nome de Cristo não fique parado, mas possa alcançar todos os recantos da nossa sociedade? Medite bem e com carinho. Amém? E agora eu desejo que você tenha um abençoado dia, que esta quinta-feira seja maravilhosa e até amanhã, neste mesmo horário, se Deus quiser. Obrigado pela sua companhia.